Então, esse é nosso amigão Ricardo. Ah, Ricardo, muito obrigado, cara. Eu fico muito feliz. Então, nos À fala, disposição. então, um pouquinho sobre Uhum. você. Sobre quem você é, de onde que você é e tudo isso. É. Que bom. Para mim é um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Para quem assim não conhece a gente, eu sou o Ricardo Pokivik e eu sou casado com a Flávia e a Renata é a nossa filha. E hoje é aniversário da Flávia, Oh, que esposa. legal! Mas então, aí eu sou do Mato Grosso do Sul, eu sou indígena da tribo Terena, né? Nossa história toda foi assim. A história da minha família, o meu pai ele é boliviano, ele é da etnia tiquetano da Bolívia. E aí ele muito novo ele vem para o Brasil, principalmente porque uma vez foi uns missionários lá e é um povoado bem no interior da Bolívia, departamento lá de Santa Cruz. E numa vila onde ele morava. E foram os missionários evangelizando, eles levaram a Bíblia, visitaram a casa dele e deram a Bíblia para ele, meu pai. E meu pai, assim, com o irmão dele, pegou aquela Bíblia e se interessou muito, queria conhecer e desejou muito, assim, aprender mais da Bíblia. Só que aí, quando os missionários foram embora, o padre da cidadezinha pegou, recolheu todas as Bíblias, Sério? queimou na praça, dizendo assim, que aquele livro não era certo, era errado e tal, e aí O padre? queimou o padre da cidade. E aí, a gente, assim, meu pai, querendo conhecer, ele se interessou muito. Aí, então, ele, muito novo, ele vem para o Brasil. E quando ele vem para o Brasil, ele fica ali na região do Mato Grosso. Antigamente não tinha divisão de Mato Grosso, nem Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso. E lá ele conheceu um missionário holandês, que tinha uma missão na época, e trabalhava também com indígenas, esse missionário, e ficava bem na divisa da Bolívia com o Ele foi Brasil. sozinho, Meu pai Ricardo? ele foi sozinho, Que era idade muito que ele novo ainda, tinha? uns 15 anos mais ou menos. Nossa, Era mas foi bem tipo novo. atravessando só a fronteira? Atravessou a fronteira, assim, e aí conheceu, porque o missionário ele tinha muitas ações na região, e o missionário, assim, recebeu ele. E aí ele começou a aprender as coisas com o missionário, a profissão, a trabalhar no dia a dia, e o missionário ensinando a Bíblia, né? E nesse tempo, a minha mãe, né, também nasce, mas minha mãe já no Brasil, e da tribo Terena, tal. E uma vez, e minha mãe trabalhava com missionários, na casa de Hum, missionários. Minha mãe era jovem. E eram missionários também, só que eles eram americanos. E o meu pai com um missionário holandês. Então, aí eles se Super encontraram de alguma forma. internacional. O boliviano, o holandês, o americano e a brasileira, todo mundo lá. E meu pai mudou, foi para Campo Grande, na época era Mato Grosso ainda. E lá ele conheceu a minha mãe. Aí ele pediu autorização para minha avó, tudo certinho, e casou. ah, Então, Nossa, e eles se comunicavam com o português, era? português, né? Porque ele já tinha aprendido português, né? E ele fala hoje ainda meio portunhol, assim, meio castelhano. Sim. Isso é, O seu pai ainda lembrava alguma coisa da língua dele, da outra etnia? ele falava castelhano, né? não, só o Castelhano, Uhum, espanhol, né? uhum. castelhano. E a- é, aí ele começa a morar em Campo Grande, aí constrói a família, aí ele começa a trabalhar na profissão, aprendeu várias profissões, foi eletricista, foi mestre de obra, todo esse trabalho assim, mecânico, ele conheceu muita profissão e até ele aposentou como eletricista industrial depois, no final da vida dele. Nossa, Assim. Mas ele sempre se envolvendo com a igreja,
e trabalhando com a igreja indígena do povo Terena lá em Campo Grande, em toda a região do Mato Grosso do Sul. Aí fez parte da Missão Unidas, aonde a Missão Unidas é uma igreja indígena do povo Terena, e nós fomos criados nessa igreja. Então eu nasci, né, cresci nessa igreja, e aí como jovem dentro da igreja eu participei Você de escola fala, dominical. você fala o povo Terena. Tem quantas Terena? Assim, mais ou menos. Nós somos em 25 mil Terena. Uau! Todo mundo mora lá em Mato Grosso? Não, nós estamos distribuídos aí, a maioria, a raiz do povo terreno está no Mato Grosso do Sul mesmo, né? Mas aí já tem aldeias no Mato Grosso, divisa com Pará, tem em São Paulo, mas um número bem Uhum. pouco, O mas povo grande Terena maioria está é super no unido? Mato Grosso do Sul. Eles são. Sim, sim, nós somos. Ó. O povo indígena, no geral, o povo indígena, ele é uma família, né? Uma comunidade, uma família que um cuida do outro, tem aquela questão familiar, aquele respeito pelo mais velho, é, a criança ela obedece mais o pai, assim, então não tem aquele negócio de rebeldia. É claro que hoje já tem mudado muito, né, no contexto indígena por conta de muitas coisas que entrou e que tem entrado nas aldeias, né, como por exemplo a celular, a televisão, nas coisas mais piores, assim, por exemplo, droga, bebida, Hum. né? Então, aí tem um pouco desconfigurado, assim, destruído um pouco a questão familiar indígena. Eu acho que Mas, no isso geral, tem a gente tem afetado. esse respeito, essa consideração pelo outro, tanto é que as casas não tem muro, né? Você passa no terreno do vizinho para ir para sua casa, então você deixa sua bicicleta, a pessoa não pega, então é, era, era muito legal antigamente, né? Hoje a gente já tem algumas coisas ruins que entraram dentro das comunidades indígenas que Que na verdade atrapalham. afetaram todo mundo, né? Afetou tanto os indígenas como todos os cantos, né? Se você perguntar para qualquer pessoa do. Assim. Então, você foi criado lá. E o- Pode falar. Aí, Você ia então, falar aí uma coisa? assim, concluindo só aquela parte, aí a gente foi, nasceu, cresceu, aí meu pai, nós tivemos, nós somos em sete filhos, né? São 4 rapazes e 3 moças aí, e nós fomos criados na igreja indígena, visitando as aldeias indígenas, cultuando em outras aldeias, tendo os encontros de jovens, e tudo isso me despertou para trabalhar com a missão indígena. Aí não só no meu povo, em outros lugares também. hum. E aí é onde, quando eu cresci, eu fiz seminário, depois constituí família, tive profissão, é claro, também, mas sempre com o pensamento de servir a Deus em outros lugares, para os próprios povos indígenas, sempre pensando no povo indígena nosso. Aí, E aí foi que eu tô aqui. queria saber também, como é que foi sendo criado lá em Campo Grande, falou, né? Você foi criado lá, como é que foi a sensação? Você é brasileiro, mas também terena. Como é que foi isso pra você? Essa é assim, só eu sei que uma compreensão melhor, é, todo indígena, todo indígena, ele é um brasileiro, né? Uhum. Então, que assim, só diferencia, no caso, o indígena ou não indígena, mas todos são brasileiros. Então, o que vai diferenciar é a questão do não indígena e do indígena. E, como a igreja e a vivência nossa era indígena, então nós não tivemos problema. E aí a gente vai ter muitos problemas, mas fora do contexto indígena, quando a gente se lança, quando a gente entra
no meio, a antropologia vai falar do atravessador, daquele que não é indígena, mas que é um meio, né, onde a gente vive nessa competitividade, nessa competição entre o não indígena, né? Aquele negócio que você vai buscar um emprego, você vai buscar um conhecimento que já não é mais o seu. Aí a gente tem os diversos problemas, né? Quando você era criança e assim brincando, estudando e tudo mais, tudo era sempre ao redor de outros indígenas ou era uma grande mistura de quem era indígena e quem não era indígena? Ah, não, na questão da igreja, era, é uma igreja indígena, então, a maioria dos membros eram famílias indígenas, né? Mas a gente foi, no meu caso, nossa família, nós fomos assim também inseridos num contexto de escola e estudar com não indígenas. Só que assim, o meu sentimento de lembrar do passado como criança é que não existia muito aquela questão quem é quem, né? A criança está estudando ali, não tinha muito essa e até assim de como adolescente, como jovem, não existia muito aquela maldade de discriminação, né? De tiração de sarro, ou então o próprio bullying mesmo, né? Porque também a escola, a comunidade eram crianças simples, né? Então acho que todos ali eram iguais, né? Tinha assim as suas dificuldades estavam ali, mas para a gente foi assim tranquilo, a gente não sentiu muito essa questão de diferenciar. Você acha, conforme você tem viajado e trabalhado nesse contexto com outros povos, você acha que essa tem sido a realidade da maioria dos indígenas? Ou você acha que foi um, um contexto especial comparado com o resto dos indígenas? Eu creio que foi um contexto diferente, especial nosso, né? O jeito que a gente foi e viveu, mas do próprio nosso povo mesmo, tinha muitos que não se assumiam como indígena porque tinham muita vergonha. Por exemplo, como a gente vive na fronteira entre Brasil e Paraguai ali, e alguns falavam que era Paraguai, ao invés de falar que era indígena. Então, aqueles que tinham um pouco mais uma fisionomia de oriental, às vezes se passavam até como um japonês, porque era uma discriminação muito assim, né? E aí, como talvez as pessoas não tinham essa base, essa firmeza de assumir a cultura, e é uma coisa que a gente pode falar assim, que uns 10 anos para trás, era assim ainda, mas com alguns direitos que vieram, muitos estão se assumindo como indígena. Por exemplo, direito a ter uma universidade, a uma aposentadoria diferenciada, e alguns tratamentos em que foram descobrindo, né? E também a divulgação, né, do indígena no próprio Brasil, a valorização, os direitos. Então, foi dando um embasamento para fortalecendo mais, né? Aquele negócio, não, eu sou indígena, tal, então. Mas antigamente, assim, uns 10, 15 anos atrás, tinha pessoas que tinham vergonha, né? Vergonha. E às vezes era uma vergonha de assumir mesmo como diante vamos dizer assim, do branco, né? Do não indígena. Por que que você acha que gerava essa vergonha? Ou esse medo de ser reconhecido como indígena antigamente? Porque era o novo, né? O novo. Vamos sair da reserva, vamos para a cidade. Então, até hoje, se nós encontrarmos ou pegarmos indígenas que são isolados, eles andam com receio, eles, né, pouca conversa, fica desconfiado, não tem aquela. Já começa conversando, não, fica. Né, é do indígena isso mesmo, né? Ficar retraído, ficar na dele, ficar assim. Mas se a gente pega os isolados hoje, alguém que vive numa reserva fechada, que não sai, não tem costume de ir para a cidade, é da mesma forma. Ele fica com vergonha, ele evita conversar, ele evita
ter o contato ali direto com o não indígena. Até hoje é assim, né? O que você Eu creio tem... que tem melhorado, tem mudado um pouco, porque o indígena ele vai atrás agora, né? Assim, no nosso caso, por exemplo, a gente já ia para estudar fora da reserva, ou fora do meio indígena. Muitos terena vão à faculdade, aí já vão tem aquele contexto de fora, né? E que isso pode também trazer outros problemas, mas já quebra essa questão da timidez, aquele negócio de ficar só retraído. Eu acho muito interessante, Ricardo, que você falou uma coisa que eu acho que é muito especial. Você estava falando que muitas pessoas que são indígenas talvez iriam sentir vergonha e medo e receio por uma certa forma de proteção, tipo, para se proteger, porque se a pessoa souber, não vai valorizar, vai maltratar. E eu acho muito interessante que você enfatizou que você cresceu num ambiente onde que você estava dentro da igreja, ou seja, eram pessoas que tinham um relacionamento com Cristo e que você não tinha isso. E isso você não está falando de 15 anos atrás. Você está falando de uma infância onde que você, segundo pelo menos a sua descrição, antes de que isso era cultural no Brasil inteiro, essa aceitação, essa valorização, esse assim de levantar os direitos dos indígenas, você dentro de um contexto onde que o evangelho já tinha tocado, você sentia orgulho de ser indígena e não sentia receio ou assim medo de admitir que você era indígena, você se sentia completa liberdade. Enfatize isso um pouquinho mais, porque eu acho que isso é interessante Isso as que eu iria pessoas falar. ouvirem. Uma das coisas é o que traz essa segurança mais, que você tem visto na sua vida. Uhum, porque isso é muito interessante, porque muitas pessoas queriam criticar o evangelho, iriam achar que seria ao contrário, que uma vez que alguém encontrasse o evangelho, iria estragar tudo de ser indígena. E você tem enfatizado exatamente ao contrário. Nos fala um pouquinho mais sobre isso. Isso é bacana de lembrar, porque assim, porque o evangelho ele valoriza o ser humano, ele valoriza nós como Deus nos criou. Amém. Então, essa afirmação, essa segurança, ela começa dentro da gente, dentro da gente. Então, eu não sei o que vai passar e quais as pessoas e quais a situação a gente vai passar no dia a dia, mas você tendo uma segurança interna, e isso a gente encontrou em Jesus, na fé, na graça que ele nos deu. Então, ao externo nosso, que são por exemplo, nossa cultura, o jeito que a gente mora, ou então caça, ou então tem um artesanato, ou usa um cocar. Isso permanece porque isso não estraga aquilo que está dentro do coração da gente, dentro da gente. O respeito, a honra, a valorização do outro, o amor ao próximo. Então, tudo isso é gerado dentro do coração nosso. E é isso que quem não conhece de cultura indígena ou qualquer outra cultura e vai falar da cultura indígena acaba achando que não, vocês vão ser crente, evangélico e vão deixar aqui no Nordeste é muito falam assim, vai deixar de ser índio. Não, a gente não vai deixar. Aqui eles falam assim. Então, vocês vão deixar de ser índio. E eu falo assim, não, você nasceu indígena, você vai morrer indígena, é como você veio. Só que aí, nesse contexto, as pessoas estão falando assim, não, agora você só vai andar com a Bíblia na mão, você só vai ter aquela forma. Não, na nossa juventude, eu fazia as mesmas coisas, eu passeava, eu ia para a mata, eu caçava, eu pescava, eu jogava futebol, jogava voleibol, eu vivia a minha vida como um jovem normal. Tinha os momentos de dança da nossa aldeia, a gente participava, né? E até assim algo que é cultural nosso, mas que não entra em atrito com a fé nossa e com aquilo que a Bíblia diz.
Então, aí é um entendimento em que a gente tem que separar aquilo que a Bíblia está combatendo, que é pecado, que é para a gente não fazer, e a gente tem que deixar. Isso é independente de qualquer cultura, porque qualquer cultura foi criada por quem? Por Deus. Então, nós temos uma regra. Qual a regra? Então, acima da cultura tem a palavra de Deus que veio dar direção para a gente. O que a gente tem que fazer ou não. Então, se a minha cultura está achando que ela pode ser maior que a aí está errado. Eu tenho que estar submetido a ela. Só que a Bíblia, só que Deus, ele veio me valorizar a minha cultura, eu como um filho, eu como um indígena, e aí eu vou viver tranquilo, sabendo assim, afirmando a cultura. E é isso que as pessoas que vão combater o evangelho, elas teriam que entender isso. Porque, por exemplo, na prática, o que o evangelho, o que eu ser um evangélico, eu não vou aceitar. Por exemplo, eu não vou me envolver com droga, eu não vou me envolver com o vício da bebida. Isso tem chegado muito nas comunidades indígenas. E isso é cultura? Isso não é cultura. Isso aí é algo que veio trazer tirar a paz e trazer a harmonia do povo. Então, eu não vou fazer isso. Mas eu vou pintar, vou pintar meu rosto, eu vou pôr meu colar, vou permanecer na minha cultura. Mas aquilo que não presta, eu não vou ter várias mulheres, eu vou cuidar da minha casa, eu vou tratar bem da minha filha, eu vou lutar pelo sustento da minha família. Isso eu posso fazer como indígena, sem alterar minha cultura. Uhum. E isso, né? Isso é bom. É muito interessante, Ricardo, que você mencionou várias coisas que, como você estava falando, as coisas que Deus faz quando ele nos transforma, ele nos resgata de tudo que vai nos destruir e valoriza tudo aquilo que é bonito e que é bom, isso independente de qualquer cultura. E foi interessante que você mencionou várias coisas que destroem e que são as coisas que Cristo nos resgata daquilo que vai nos destruir. É interessante que no livro do Don Richardson, o Totem da Paz, que ele fala sobre a invasão da sociedade, falando sobre uma população bem isolada, um povoado bem isolado. Você lembra qual que era? Era na Indonésia? Você lembra, Ricardo? Na Papua. Na Papua Nova Guiné? Não. Outra. Na Papua, na Indonésia. E ele falando sobre esse povo e sobre ensinando eles e tudo mais. E ele falando, ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou, não é uma questão de se eles um dia vão ter contato com outras civilizações. É quem é que vai ajudar a prepará-los para aquilo. E ele estava falando sobre alguém que ama eles, chegando e podendo ensinar o uso de dinheiro para as pessoas não ficarem totalmente alguém poder tomar assim aproveitar deles ou poder ensinar, nossa, isso vai acontecer, alguém vai oferecer drogas, não aceita isso, isso é horrível, isso vai te destruir. E falando sobre vários conceitos que as pessoas não param para pensar. Assim, que essas coisas, porque obviamente o indígena isolado está explorando, ele está indo para vários lugares, ele vai começar a caçar, ele vai ver que ele vai conseguir um dinheiro melhor se ele fazer isso, ou viajar para outros lugares. E a questão de alguém amando ele o suficiente para poder valorizar quem ele é e não aproveitar, eu achei muito interessante sobre isso. Se você puder falar um pouquinho mais também sobre essas coisas e esses desafios. Então, sim, para a gente ter assim, uma noção um pouco melhor dessa situação, é saber que não tem só o povo terena, né? Nós temos aí no Brasil 344 etnias. Então, Uau! 344 etnias distribuídas em todo o Brasil. A grande maioria na região norte, né? Região amazônica mesmo. E nessas 344 etnias, cada etnia tem a sua
a sua cosmovisão diferente, nós não somos iguais. Então, fala assim, o índio. Mas qual índio você está falando? Qual indígena você está falando? Qual? De quem? E por isso que muitas vezes há uma dificuldade em tratar a questão indígena no Brasil, por todos, porque se não souber diferenciar etnia por etnia, aonde estão, por exemplo, tem os ribeirinhos, tem aqueles que vivem isolados na selva, tem aqueles que já são urbanizados, tem os que vivem no sertão, tem os que vivem, eles são nas matas. Então, essa diferenciação de línguas também, com mais de 180 línguas diferentes, cada tribo, cada etnia tem a sua particularidade, né, a sua cultura, a sua cosmovisão. E aí, entendendo um pouco de cada uma delas, né? Por exemplo, eu já tive aí com mais ou menos mais 150 etnias, assim, Uau! ou visitando a aldeia deles, ou tendo um contato. Então, e há uma diferença mesmo. Por exemplo, uma vez eu fui para. Inclusive, foi eu e o Henrique, nós fomos um complay lá na região de São Gabriel da Cachoeira, né? Lá o Rio Negro é grande, né? E aí a gente via aquelas criancinhas pequenininhas, elas pulavam naquele rio grande, nadava, tal, saía lá e subia, aí corria, pulava de novo. Estou falando criancinha de 5, 6, 7 anos de idade, naquele rio que passa, que parece um mar, o rio. E a gente ficava assim, meio assim, receoso de entrar nesse rio, porque ele é muito grande. Sabe por quê? Porque não é costume nosso. O único rio que a gente tem lá, os rios nossos lá no nosso estado, ou na aldeia mesmo, é um filetezinho de água só. Imagina o Nordeste, Então, então, né? e para a gente, e eles pensavam que a gente teria que saber nadar, porque é índio. Vocês são índios, então aí, essa compreensão esse mundo, esse universo indígena, que é importante a gente saber para a gente poder assim tratar ou falar com uma certa segurança daquele povo. De quem que a gente está falando? Desse, está falando daquele? E aí a gente vai acertar um pouco melhor em várias questões, né, para se tratar. Mas eu quero falar para vocês que na questão assim da vivência de comunidade nós somos iguais, no zelo da família nós somos iguais, esse convívio familiar nós somos iguais. E uma coisa que eu posso falar também que é de ruim, que tem chegado em quase todos os lugares, né, são os vícios. Os vícios Uhum. de bebidas alcoólicas têm chegado em quase todos os lugares. E isso tem, assim, trazido muitas coisas ruins, assim, para o povo indígena. Mas Eu ia falar, Ricardo, uma das coisas que eu queria tocar, antes que nosso tempo já está passando, você tem mencionado algumas vezes, e eu acho, nós morando em Natal, você está em João Pessoa, nessa região do Nordeste, eu acho muitas pessoas, como pode ser, nós acham que no sertão só mora sertanejo, talvez tem quilombolas, ouvi falar. Aí você falou de indígena no Nordeste, cara. Explica um pouco mais. nós temos aí 58 povos indígenas no Nordeste. E a gente sabe que o Brasil começou nessa região, né? Sim. E na época tinha muitos indígenas. Tinha muitas etnias aqui, muitos indígenas, né? E a história do Brasil foi assim, um extermínio muito grande. Mas se preservaram essas 58 etnias. E elas estão aí lutando, né, para serem conhecidas, para serem reconhecidas, no caso, serem respeitadas. E eu tenho visitado dessas aí umas 33, mais ou menos,
já fui nessas comunidades, algumas da Bahia, algumas na Alagoas, em Pernambuco, aqui na própria Paraíba. Na Paraíba nós temos 2 etnias só. E também já fui no Ceará visitar algumas comunidades indígenas. Então, tem essa quantidade de povos aqui. E seria muito assim. E a gente está aqui por isso, né? Eu estou aqui para visitar eles, para conversar, dialogar com É esses povos. interessante, Ricardo, você falou, nós temos cosmovisões diferentes, nós temos línguas diferentes, nós temos costumes diferentes, mas nós somos iguais ao mesmo tempo. Então, quer dizer que quando você entra lá para visitar, você, Ricardo Poquivic Terena, com pai de outra etnia também, mas quando você entra lá, Acho que Arlen, né? seria diferente do que o Arlen chegar lá para visitar, né? É, Mesmo que é, vocês nunca pisaram lá antes, nem você nem o Arlen. Explica isso um pouquinho. sim. É importante também que cada território indígena, você não tem um acesso livre, né? Todo território indígena, uma terra indígena você tem que pedir uma autorização para entrar ali, ou então ser convidado, né? E aí tem-se mais dificuldade quando você não é indígena. No meu caso, como eu sou indígena, nós somos considerados como parentes, né? Oh, Parentes. Um parente veio visitar, então eu tenho. Aí há uma facilidade mais, né? Eu vou lá visitar, eu sou parente, aí a gente vai conversar coisas da etnia, coisas da terra, coisas da vivência indígena. Então a gente meio que já tem uma um ponte. certo caminho andado, né? Então, É. uma Sim. ponte é o que vai dificultar um pouco para o Arlen, Nos explica mas o então, dia que o Arlen quiser, a gente entra lá com ele. nos explica mais um pouquinho sobre quais são os desafios e o que que você faz. Você mencionou, é por isso que nós viemos e que você está visitando vários Até lugares alguns aqui. recente também tem É, feito. isso é recente. Isso é um novo desafio para a tua família também. Explica mais um pouquinho sobre isso. É, aí isso remete a gente lá no começo, quando eu falei que eu era indígena e que através daquela busca que meu pai tinha pela palavra de Deus, quando garoto, ele passou isso para a gente. E nós fomos crescendo na igreja indígena. E a igreja indígena do Mato Grosso do Sul deve ter uns 2.000 membros, mais ou menos, assim, espalhados nas aldeias. E dessa missão já foram espalhados para quase 20 povos no Brasil. E lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, eu trabalhava, eu visitava, eu já tinha essa atividade com alguns povos do próprio Mato Grosso do Sul, que não é o povo terena, por exemplo, o Cajué, o Guarani, o Kaiowá, o Ofaié. Então a gente já tinha uma vivência como missionário, como voluntário. E nisso, eu pertencendo ao Complay, que é um movimento, que é uma organização, que não é uma igreja, não é uma missão, mas uma organização de indígenas do Brasil, e até faço parte da diretoria do Complay, eu fiquei sabendo que no Nordeste nós temos essa quantidade de indígenas, essa pouca visibilidade que eles têm. Uhum. Então, quase o próprio Brasil, o próprio país, né, assim, no geral, na grande maioria as pessoas não conhecem, não sabem dessa realidade. Então, quando eu fiquei sabendo, aí surgiu um convite pela Missão Juvep, e aí eu vim com a família para cá, vim como voluntário, missionário voluntário, e junto com a Missão Juvep, desde 2018, nós estamos aí visitando cada uma dessas comunidades para realmente saber como eles são, aonde estão, quais são as suas dificuldades. E alguns têm alguns missionários, alguns trabalhos muito tímidos, alguns crentes, alguns lugares não têm crentes. E a gente está aqui para esse desafio, para chegar nessa comunidade e para dizer que para a igreja, assim, olha, tem um povo ali que precisa ser alcançado, está aqui, né, está perto da gente. E esse é o trabalho, esse é o desafio nosso. O nosso desafio aqui é mostrar essa necessidade para que a igreja possa ajudar, para que a igreja possa enviar né,
um obreiro, um missionário, sei lá, para trabalhar com esse povo. E, e nossa tarefa é essa. Então a gente vai falar sobre cultura, vai falar sobre o evangelho, vai apresentar o povo para uma igreja, vai falar com a igreja para o povo. Então a gente faz esse meio de campo aqui e é isso que a gente tem feito nesses 2 anos, né? 2018, 19, 20. Então a gente já vai para o terceiro ano aqui morando em João Pessoa. João Pessoa por quê? Porque tem a missão Juvep, fica aqui em João Pessoa, e ela é central, né? A gente tem aí indo para o Rio Grande do Norte, aí vai para o Piauí, vai para o Ceará, vai para o Maranhão, e a gente tem aqui indo para Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, né? Então a gente está meio que no centro, né? E agora tudo parado com Covid-19, né? Quase. Tudo parado, e aí a gente não pode entrar como entra, né? E as reservas, como eu falei, assim, são reservas fechadas, no sentido de que não é um trânsito livre, né? E então há uma facilidade de fechar para impedir a entrada do Covid, apesar que alguns têm chegado Covid, né, nas regiões até isoladas, na região amazônica, então a gente tem sempre contato. Tem uma equipe de médicos que são evangélicos, que eles são de São Paulo, eles estão assim buscando medicamento, enviando para a gente e a gente mandando para comunidades indígenas e a gente está ajudando dessa forma também, à distância, mas assim mobilizando um aqui, mobilizando ali. E aqui a gente já teve uma ação de levar a cesta básica para uma comunidade perto aqui, eles estavam carentes, eles estavam já passando necessidade. Por quê? Porque eles são pequenos agricultores, ou vivem de vender uma pesca, ou vive de vender um artesanato. Tudo isso não está vendendo, não está circulando o dinheiro. E eles não ganham dinheiro, o indígena não ganha dinheiro assim. Né? Então, se não trabalhar, não ganha. E diante disso, já tem famílias passando necessidades. Então, a gente levantou um projeto aqui, a gente vai captar cesta básica e tentar ajudar os irmãos. A gente já levou uma quantidade, foi bênção, chegou na hora certa, famílias aí falaram que já tinha, assim, naquela semana, a última comida e estava orando e chegou bem, bem certinho o alimento. Uau. Então, foi uma bênção. E o Covid está aí, tem matado indígenas, né? Uma coisa assim tem pessoas que já levam para o lado do genocídio, né? Tem muitas palavras muito influenciadas assim por questões políticas, né? E eu penso que não é uma hora de usar da política. Eu não gosto do governo, ou eu gosto. E não é uma hora para falar assim. É uma hora de nós trabalharmos juntos. Se as pessoas gostam de indígena, vamos lá, vamos ajudar eles. Não importa se o governo faz, se não faz. Não é uma... E não é um genocídio, porque o Covid ele tem chegado em todo mundo. Vai chegar no indígena, tem chegado no quilombola, em todo mundo. Não é só no indígena, tem chegado em todo mundo. É isso que eu quero dizer. Então, que a gente possa dar as mãos e trabalhar naquilo que a gente pode fazer, ajudar, né? Eu sei que essa palavra genocídio não tem que usar agora, não. Isso aí não é verdade, não. Eu acho que vai ser bom. A gente vai tentar colocar, talvez, teu Instagram e depois a gente troca alguns dados na descrição e tudo para as pessoas poderem entrar em contato, saberem como eu posso ajudar. E sempre a gente quer encerrar, né? Nossa, hora voa, também atrasamos no início. Sim. Mas quais são os maiores pedidos de oração para você, o que você enfrenta, as pessoas ouvindo? Cara, seria isso, isso, isso. E outra coisa E também, eu acho que se tem alguém assistindo essa live e fala assim, poxa vida, sério? Eu moro no Nordeste e eu não sabia dessas existências, eu não estava nem sabendo que esse mundo estava existindo.
seria muito interessante se eles pudessem ter uma forma de entrar em contato, como você disse, para poder se conscientizar e trazer essa realidade também para a sua igreja, para poder interceder, saber como ajudar, porque como nós vimos aqui, não é só, então vamos levar uma caravana da nossa igreja para, não é assim. Não é simples, mas é algo que precisa saber e precisam de obreiros, mas tem todo um processo. Isso é muito importante. Seria muito bom para trocar as figurinhas para as pessoas que estão assistindo isso entrarem em contato, trazer essa realidade para a igreja deles, porque é como se fosse alguém, não é como se fosse, é um povo não alcançado em nosso quintal Uhum. e sendo ignorado. É algo que está logo ali, é igual alguém morando na fronteira de um país não alcançado e não fazendo nada Assim, para poder ajudar. é, Então seria muito interessante. Como que seria a melhor forma, Ricardo? Se tem alguém assistindo isso e gostaria de saber como ajudar, qual é a melhor forma para eles? nós temos feito aqui em João Pessoa, participado de cultos em igrejas, em conferências missionárias, quando podia é, ter os movimentos, né? A gente fazia isso também. A gente ia final de semana ele na igreja, ele pregava, ele falava, mas assim, eu penso que no primeiro momento as igrejas só assim, de uma forma curiosa, sabe? Uma Uhum, forma curiosa. Um missionário, vamos ver o que ele quer falar, tal. Então, e aí a gente vai com muita alegria e disposição para falar de uma necessidade, né? Mas eu penso que é muito mais que isso, uhum, muito mais que saciar uma curiosidade que as igrejas tinham. Eu penso que a gente pode fazer mais ainda, né? No caso, nós estamos aqui, tem a missão Juvep, nós estamos aqui apresentando um povo. Fala assim, olha, aqui tem 3.000 pessoas nesse povo, só tem 3 crentes, 4 crentes nesse lugar. Então, abrir essa necessidade para que a igreja possa enviar um casal de obreiro, para que a igreja possa se envolver. Realmente as caravanas, como você falou, assim, elas são legais, mas no primeiro momento, talvez para muito mais curiosidade, né? uhum, Assim, eu sei que ali Deus pode falar com alguém daquele grupo e aquela pessoa se dispor. Mas na prática, mesmo a igreja preparar alguém da igreja, apoiar um missionário e treinar esse missionário. E nós estamos aqui para isso, para ajudar, para fazer esse suporte, fazer essa ponte e para que aquela igreja possa introduzir esse missionário numa comunidade. Nessas 33, pouquíssimos crentes, pouquíssimas igrejas têm lá entre eles. E realmente e a gente vê ali que são seres humanos, sabe? Não é índio, não. É indígena. Não, não, você vê ali um pai, uma mãe, um tio, uma criança, todos eles nascendo, vivendo e morrendo sem esperança, sem uma esperança do amanhã, que a gente tem, que a gente crê que a gente vai para um lugar que Jesus preparou para a gente. Eles não têm isso. E eles são seres humanos, de coração, pessoas amáveis, pessoas que nos tratam bem, mas que estão morrendo sem esperança. E a Igreja do Nordeste, eu queria assim falar para a Igreja do Nordeste, a Igreja do Nordeste é rica, ela pode fazer. Uhum. Aqui em João Pessoa tem igreja de 5, 6, 8 mil membros na igreja, mas não tem um missionário. Isso é uma vergonha. Isso não é uma afronta a gente, mas uma afronta à palavra de Deus, porque Jesus deixou como ordem, a gente tem que ir. E mais do que isso, se a gente não for, o evangelho vai ser pregado querendo a gente ou não. A gente só faz parte. Então, se uma igreja não faz parte desse movimento, eu não sei, não adianta você fazer ação social, porque ação social é ação social. Agora, o que Jesus pediu é fazer discípulos. Uhum. Se ele pediu, e se ele falou para a gente fazer, e se a gente não fizer isso, nós estamos sendo desobedientes. Então, eu falo isso para as igrejas, não sei se elas vão me convidar mais, amém. Mas é um desafio, né? E é uma realidade. Tem gente aqui nesse lugar, tá sem Jesus. Vocês querem lá
Não é dinheiro para o Ricardo, não. Vocês vão investir no missionário, a sua igreja vai preparar, nós vamos ajudar esse missionário da sua igreja, vai lá e vai trabalhar com esse povo, e a gente vai estar junto. Então, mas não tem acontecido ainda. Mas, assim, graças a Deus, tem um projeto que é a Missão Juvep, com missões parceiras do exterior, nós estamos aí desenvolvendo para enviar missionários já para algumas comunidades. Então, em janeiro, nós vamos já ter uma família já para enviar. Era para ter sido esse ano, né? Mas por causa da pandemia não deu. Mas ano que vem a gente vai começar já o processo de plantar 5 igrejas em 5 povos diferentes, onde não tinha o evangelho. Que bom. Isso é bênção para a gente, isso é alegria, isso é resposta de oração. Então, quem quiser ajudar, procura vocês mesmos, vocês têm o nosso contato, eu tenho Instagram, só para me achar, né, no caso, que é Pukivic Ricardo. Então, achando, a gente vai se falando, né, podendo e tendo a oportunidade, a gente tem aqui a missão, vai ter treinamento e preparo, e assim a gente vai podendo caminhar junto para chegar até essas comunidades. Amém, amém. Que possamos levar a palavra e, como você disse, não é uma questão de curiosidade, é uma questão de obediência. É uma questão de levar a palavra para quem nunca ouviu. E como nós temos você aqui como um testemunho de uma família inteira, gerações inteiras, agora a tua filha, né? Que tem a palavra de Deus por causa que alguém decidiu ir, alguém levou a palavra e levou a esperança. E como a palavra de Deus diz, um dia nós vamos estar juntos diante do Cordeiro, pessoas de cada tribo e língua e nação. Não que essas coisas vão se apagar, Deus valoriza cada uma dessas diferenças e Ele comprou e redimiu com seu próprio sangue. Então, muito obrigada para todos que vieram fazer parte dessa live. Sim, muito Não obrigado, esquece de gente. orar pelo Ricardo Pukivic e a família dele e entrar em contato para saber como orar de uma forma melhor. Então. Tá bom. Obrigado, pessoal. Um abraço.